Neste vídeo eu vou te mostrar 5 doenças que podem estar afetando a sua rigidez peniana. E o mais importante, o que você deve fazer em cada uma delas. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Testo Saúde Masculina. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 doenças que podem estar afetando a sua rigidez peniana. E eu queria exemplificar essa situação porque muita gente pode estar vivendo isso e ainda não se deu conta de que é um problema. Muitos homens acabam se queixando de que durante a relação sexual a ereção vai se perdendo ao longo do tempo. Muitas vezes a ereção ela começa muito bem e vai se perdendo ali, aquela rigidez que você tinha antes, você já não consegue ter. O fato é que existem algumas questões que podem estar por trás e que explicam o fato de você não ter aquela rigidez. Muito importante lembrar que nessa situação, quando você vai perdendo a rigidez, o homem ele começa a ficar mais ansioso na relação, ele começa a se sentir mais inseguro e muitas vezes essa insegurança, esse medo, essa ansiedade de perder, de não ter o controle da ereção, acaba piorando ainda mais. E aí é que você não consegue mais ter a ereção mesmo. Chega a um ponto de você não conseguir ter a relação. E muitas vezes isso acaba sendo difícil para você retomar essa ereção e conseguir retomar ali aquela atividade sexual. Por isso é importante conhecer essas 5 doenças e o que fazer em cada uma delas. A primeira doença que eu queria falar é o diabetes. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o diabetes, que é uma desregulação que o nosso organismo sofre com relação ao metabolismo da glicose. Basicamente, o excesso de glicose vai causar na região peniana uma dificuldade da chegada de sangue para o pênis e não só isso, vai danificar os nervos penianos, que são responsáveis pela liberação de diversos neurotransmissores como o óxido nítrico e que prejudicam as ereções. O paciente diabético a longo prazo também vai sofrer com a sensibilidade peniana. O pênis fica menos sensível e com isso você vai precisar de mais estímulo para conseguir ter uma ereção rígida e suficiente para ter uma penetração. A questão é que o diabetes muitas vezes não vai te trazer sintomas. Você não vai ter nada, você não vai sentir nada. O açúcar ele vai começar a se elevar na sua circulação e vai provocando os danos ao longo do tempo sem que você perceba. O que você deve fazer então? Exames periódicos de teste de glicemia, pelo menos uma vez por ano, ou tem gente que acaba fazendo a cada 6 meses, para verificar as suas taxas de glicemia. E se elas estiverem elevadas, pode ser que isso represente um risco para a sua vida sexual. A segunda doença que eu queria chamar a atenção são as doenças mentais, como depressão e a ansiedade. Essas doenças impactam negativamente na sua libido. Quem tem depressão e quem tem ansiedade muitas vezes não consegue ter a vontade de ter uma relação sexual. E ainda que tenha meio que forçado ali aquelas relações, essa ereção não vai ser rígida o suficiente para que você consiga ir até o final. Existem homens que não buscam tratamento e acabam sofrendo os efeitos da depressão e da ansiedade no seu relacionamento e na sua vida pessoal. Isso vai impactar no seu trabalho, na sua convivência familiar, no seu relacionamento, o que vai impactar de fato nas suas ereções. Então, o ideal seria começar o seu tratamento o quanto antes para tomar as medicações que podem impactar nas suas ereções pelo mínimo período de tempo possível. Então, se você está sofrendo com ansiedade ou com depressão, procure ajuda, porque isso vai ajudar também na sua vida sexual. A terceira causa que eu queria chamar a atenção aqui para você é a insuficiência cardíaca. O coração, como todo mundo sabe, é uma bomba, ele bombeia o sangue para o restante do corpo. A insuficiência cardíaca é uma perda do rendimento do coração, portanto ele não consegue enviar aí o sangue para o restante do corpo. A insuficiência cardíaca ela pode acontecer depois de um infarto, por exemplo, a pessoa infartou, perdeu uma área ali do coração, ou pode ser decorrente do mau controle da hipertensão, da pressão arterial ao longo dos anos. Isso pode prejudicar o funcionamento do coração. E a questão é que a pressão alta, assim como o diabetes, muitas vezes não traz sintomas. Ela vai danificando aos poucos a vascularização ali do coração. Isso pode prejudicar também as ereções. Um dos sintomas aí, ou alguns dos sintomas da insuficiência cardíaca, é a dificuldade para fazer exercícios, pequenos esforços, às vezes, que você fazia antes, você já se sente cansado, com falta de ar. Muitas vezes tem o inchaço nas pernas, aquele inchaço que vai acontecer principalmente ali
no final do dia e também uma dificuldade para dormir. Muitas vezes essas pessoas têm falta de ar quando deitam, quando ficam na posição deitada. Se você está sentindo qualquer um desses sintomas, procure o seu cardiologista, procure ver se a sua pressão arterial está controlada para se certificar de que a insuficiência cardíaca ela não esteja presente na sua vida. E muitas vezes, diagnosticando a insuficiência cardíaca, existem tratamentos, existem medicamentos que vão fazer um fortalecimento do coração para que ele consiga bombear o sangue adequadamente para o restante do corpo, fazendo com que as suas ereções elas consigam ser mais rígidas também. A quarta doença que eu queria chamar a atenção aqui é o hipogonadismo, ou seja, a falta de testosterona, traduzido pela falta de testosterona. Quem tem falta de testosterona no organismo vai ter uma diminuição da sua libido e, portanto, das suas ereções. Alguns dos sintomas principais da falta de testosterona é justamente a falta de libido, mas não só isso. Muitas vezes você vai ter outros sintomas que você não faz a relação com a falta de testosterona, como por exemplo, insônia, falta de concentração, irritabilidade, perda de pelos e perda de massa magra. Esses são os principais sintomas da falta de testosterona. Como que você pode fazer para melhorar os seus níveis de testosterona? Ter uma vida saudável com prática de exercício físico, uma boa alimentação, regulando o seu sono. Acontece que em alguns casos você não vai conseguir manter níveis adequados de testosterona mesmo fazendo isso. Existem casos em que a gente vai precisar fazer a reposição de testosterona. E como é que você sabe se você precisa fazer a reposição? É ir comprando algum medicamento, é começando a reposição achando que é falta de testosterona? Não. Assim como diabetes e a pressão alta, você vai precisar ir para um especialista e dosar a testosterona principalmente nas primeiras horas da manhã para verificar se os seus níveis hormonais estão adequados. E se não tiver, realmente aí existe a indicação de fazer a reposição de testosterona. E a quinta e última doença que eu gostaria de chamar a sua atenção é para a doença de Peyronie. Muitos de vocês já conhecem a doença de Peyronie, que se caracteriza principalmente pela tortuosidade do pênis. A grande questão é que muitos de vocês não sabem é que a doença de Peyronie tem uma relação com a disfunção erétil e com uma perda da rigidez peniana. E principalmente, muitos de vocês não sabem que no início dos sintomas, no início da doença, na verdade, o principal sintoma presente na doença de Peyronie é a dor durante a relação sexual ou a dor quando você tem uma ereção. Muitas vezes você não começa, ou na maioria das vezes você não começa com uma curvatura acentuada. Ele vai começar ali principalmente com uma dor, um desconforto na relação, e essa dor vai evoluindo, né? Na verdade, os sintomas, a doença vai evoluindo para uma curvatura peniana. E essa curvatura ela vai se estabilizar dentro do primeiro ano de evolução da doença de Peyronie. A gente não sabe ao certo como que a doença de Peyronie ocorre, as causas ainda não estão muito bem esclarecidas na ciência, mas a gente sabe que muitas vezes ela está associada à disfunção erétil e a uma perda das suas ereções. O fato é que a gente também tem tratamento para a doença de Peyronie no começo, quando você está apenas sentindo a dor. Muitas vezes lá na frente, quando você já desenvolveu a curvatura, o tratamento ele vai ser essencialmente cirúrgico. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre a doença de Peyronie, depois dá uma sapeada aqui no canal para você entender um pouco mais se você tem esse problema de curvatura e que pode impactar as suas ereções. E essas foram as 5 doenças que podem impactar a sua rigidez peniana. Existem muitas outras doenças, mas essas foram as que eu selecionei aqui para fazer esse vídeo. O primeiro passo para a gente conseguir melhorar, turma, é de fato identificar o que pode estar por trás da nossa falta de rigidez. O que não dá é para a gente fingir que nada está acontecendo ou ir para alternativas que não vão resolver o problema. E comprar um produtinho e começar a utilizar uma vitamina que não vai ajudar você de fato se você tem qualquer uma dessas doenças que eu mostrei aqui nesse vídeo. Então o primeiro passo é procure um especialista da sua confiança, faça os seus exames periódicos, verifique como está a sua saúde, porque isso de fato pode estar impactando na sua rigidez peniana. E eu não sei se você percebeu, mas boa parte das doenças que eu falei aqui são impactadas por hábitos que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Portanto, praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, dormir bem, cuidar da nossa cabeça, né, do nosso estresse, da nossa ansiedade, das nossas preocupações. Isso vai fazer com que você de fato melhore as suas ereções. Não depende que você procure nenhum especialista, basta você ter
ter a iniciativa e parar, muitas vezes, de procrastinar sobre coisas que você precisa melhorar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário aqui para eu saber se você gostou de fato do nosso vídeo, se você tem alguma dúvida sobre os assuntos que a gente comentou aqui. Turma, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua presença até o final desse vídeo, até a próxima semana.